Os materiais que nós utilizamos no dia a dia são constituídos de substâncias e compostos químicos obtidos na natureza. Em termos práticos, a crosta terrestre é a principal fonte dessas matérias-primas que nós vamos utilizar para obter os materiais que empregamos no dia a dia. Existem alguns casos em que materiais ou gases são retirados da atmosfera e também alguns casos históricos em que foram obtidos materiais oriundos de meteoritos, mas são apenas exceções à regra. E na grande maioria desses casos, dos casos que são os elementos extraídos da crosta terrestre, esses elementos ocorrem na forma de compostos químicos que se formaram naturalmente dentro da crosta terrestre. Tirando a pequena parcela desses elementos químicos que ocorrem no estado natural, os compostos químicos que nós utilizamos no dia a dia, eles ocorrem na forma mineralógica. Todos esses, são usados, de um jeito ou de outro, para a extração de alguns materiais que nós empregamos. Esses elementos químicos, ou melhor, esses minerais, eles não ocorrem também de maneira homogênea na natureza. É muito comum que diversos desses minerais ocorram em associações bem definidas com outros minerais, e esses minerais, junto com outros, recebem o nome de rocha. Aqui nós temos dois casos, dois exemplos, de minerais muito conhecidos, muito comuns. Aqui a hematita e aqui a bauxita, respectivamente a fonte de ferro e a fonte de alumínio. A crosta terrestre, ela tem alguns elementos químicos em maior abundância do que outros, notadamente o oxigênio, como mostrado aqui nesse gráfico, que é aproximadamente metade da crosta terrestre é composta de oxigênio, depois silício, aproximadamente 1/4 da crosta terrestre é composta de silício, e o resto dos outros elementos químicos, com destaque para os metais alumínio e ferro. Esses elementos químicos, eles não ocorrem na crosta terrestre de maneira homogênea também. Eles ocorrem em regiões bem específicas, onde podem ser economicamente e tecnologicamente exploráveis. Essas regiões onde esses minerais ou esses elementos químicos e os materiais oriundos deles podem ser obtidos são conhecidos como jazidas. Aqui nesse caso, está sendo mostrado um gráfico ilustrando as principais jazidas de minério de ferro no Brasil. Nós temos aqui minério de ferro ocorrendo no Pará, Mato Grosso e aqui em Minas Gerais. Porém, para uma região ser considerada economicamente viável para ser explorada o minério, não adianta apenas ter o desenvolvimento tecnológico, mas também nós temos que ter a questão econômica resolvida para esses materiais. Muitos desses, eles são conhecidos, ou o seu custo, a sua viabilidade econômica é dada pelo preço da sua commodity, ou daquele material comum, daquele material que é negociado em bolsa de valores, que tem o seu preço definido dessa forma. A commodity é um termo usado como referência para designar produtos que estão no estado bruto, em quantidade quase uniforme e que são obtidos em vários lugares por vários produtores. Aqui nós temos alguns exemplos de commodity, 3 exemplos. O alumínio, o cobre e o ouro são considerados metais commodity, cujo preço é negociado em bolsa de valores, locais, tais como estão sendo mostrados nessa tabela aqui. Nessa tabela aqui nós temos vários lugares onde os preços de algumas commodities são negociados, como nós temos aqui os metais, os polímeros, e uma curiosidade, o aço. O aço não é considerado commodity, mas o seu preço final ele depende de commodities que são usadas como matérias-primas, como o minério de ferro e o carvão. Aqui atrás agora nós temos alguns exemplos de preços negociados em bolsa de valores de algumas commodities metálicas, como por exemplo o cobre, o ouro, o zinco, entre outros. Em todo caso, cada material que é usado no dia a dia, ele tende a ser usado de maneira mais homogênea, mesmo por mais raro que ele seja. Por quê? Porque cada material vai apresentar uma característica diferenciada. E em aplicações mais sofisticadas, em novas aplicações e em quantidades cada vez mais variadas, dentro de uma mesma aplicação, mais materiais são necessários, mais materiais têm sido demandados. Neste último slide aqui, por exemplo, está sendo mostrado 2 produtos diferentes. Um automóvel produzido em 1927 e um automóvel produzido aqui agora nesse ano de 2009. Esses 2 automóveis, apesar de empregarem aço, por exemplo, eles empregam aços totalmente diferentes. O automóvel mais antigo emprega um aço muito menos sofisticado que o automóvel mais novo. Além disso, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, o perfil de uso de materiais variou. O automóvel mais antigo, ele tem uma quantidade de metais muito maior do que o automóvel mais novo.
por exemplo, o automóvel novo emprega uma grande quantidade de plásticos, que o automóvel mais antigo não empregava. E assim, nós encerramos esse primeiro vídeo, né? Espero poder encontrá-los nos próximos vídeos dos próximos módulos.